E a gente vai chamar a nossa correspondente Luciana Tadeu, que está em Bogotá, na capital colombiana, traz para a gente toda a expectativa para mais um dia de agenda do presidente Lula na Colômbia com Gustavo Petro e está na frente aí do Palácio Presidencial, todas as honrarias ali para este encontro entre os dois líderes. Luciana Tadeu, boa tarde, bem-vinda ao Brasil Meio Dia. Oi, Yuri, boa tarde para você e para todos que nos assistem. Pois é, a expectativa aqui para a chegada do presidente Lula para essa reunião bilateral com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Eles devem se reunir sozinhos por cerca de 1 hora e depois deve haver uma reunião ampliada com os 9 ministros que acompanham o presidente Lula e com seus pares colombianos. Tem diversos temas nessa agenda bilateral para serem discutidos, questões de desenvolvimento sustentável, integração e proteção de povos indígenas e afrodescendentes, questões comerciais. O comércio entre a Colômbia e o Brasil vem se intensificando bastante nos últimos anos, diversas questões de cooperação técnica entre os países, também memorandos de entendimento, de combate à fome, de cooperação policial, são realmente diversos assuntos abordados entre os dois países que dividem uma extensa fronteira e que tem muitos motivos para discutir a integração, né, Yuri? Mas, apesar de uma agenda bilateral tão intensa, um dos temas que devem dominar a pauta aqui nessa visita são as crises regionais que a gente vê acontecendo, que a gente tem acompanhado de perto aqui na CNN, principalmente a questão da Venezuela. A Venezuela que está aí num processo eleitoral para as eleições que vão acontecer no dia 28 de julho. É um assunto muito caro, tanto para o presidente Petro como para o presidente Lula. Na semana passada, o presidente Gustavo Petro esteve em Caracas, ofereceu para o presidente Nicolás Maduro ajuda para dialogar com a oposição venezuelana. Representantes da oposição venezuelana não conseguiram se inscrever nessas eleições, então existe dúvidas e questionamentos sobre a transparência desse processo eleitoral. O presidente Nicolás Maduro confirmou em seu programa de televisão que achou excelente a iniciativa de Gustavo Petro de dialogar com a oposição, disse que quer sim toda a ajuda possível, então a gente fica aí no aguardo para ver se vai sair alguma proposta, talvez conjunta entre Brasil e Venezuela, entre Brasil e Colômbia, para cooperar, para tentar ajudar nesse diálogo com a oposição venezuelana, Yuri. Ô, Luciana, deixa eu te pedir um favor, não sei como é que você está aí com imagem, você consegue mostrar um pouquinho do cenário para a gente, que dá para ver aí toda a guarda oficial ali do Palácio, só para a gente ter um pouquinho mais do clima? Claro que sim, espera só um minutinho, então vamos virar esta câmera, me dá um segundinho. Todo o tempo aqui, a Luciana Tadeu fazendo aí o ajuste, para a gente mostrar onde vai acontecer aí toda a expectativa para este encontro entre Lula e Gustavo Petro. Mostra para a gente, Yuri, Luciana. Aqui a gente vê ao fundo o Congresso colombiano e aqui o tapete vermelho, por onde vai passar o presidente Lula. A gente vê toda a guarda posicionada. Ontem eu estive aqui no Palácio e vi o hino brasileiro sendo ensaiado pela banda militar, né? A gente já vê eles preparados aqui para receber o presidente, que, segundo nos avisam aqui, já está saindo do hotel para vir em direção ao Palácio. Uma agenda que está atrasada aí. Estava prevista para começar aqui às 10 da manhã do horário local, agora são quase 11 da manhã do horário local, então atrasou bastante e vai ser um dia intenso, Yuri, porque depois dessas reuniões aqui, ambos os presidentes vão participar de um fórum empresarial entre o Brasil e a Colômbia. Pelo menos 200 empresários brasileiros devem participar desse evento e depois desse fórum empresarial, Lula e Petro participam da abertura da Feira Internacional do Livro de Bogotá. Nesse ano, o Brasil é homenageado da feira e esse foi um dos motivos do convite do presidente Petro para que o presidente Lula viesse justamente nesta data, e eles devem inauguração da feira, como também deve ter pronunciamento, tanto na feira como no fórum empresarial. E uma agenda bem intensa, e o presidente Lula volta para o Brasil ainda, a previsão é que ele volte, essas agendas sempre podem mudar, mas a previsão é que ele volte ainda hoje para o Brasil. Exato, e como a Luciana Tadeu estava contando, o fuso horário da Colômbia ali em Bogotá, 2 horas a menos, então lá é quase 11
da manhã, 2 minutos para as 11 da manhã. Aqui no Brasil, 2 minutos para 1 da tarde no horário de Brasília. E o belíssimo palácio presidencial aí da Colômbia, que a gente vê nesta imagem do canto do lado esquerdo, e depois do outro lado, na outra ponta do tapete vermelho, o Congresso Nacional, a sede do Legislativo colombiano. Luciana Tadeu, muito obrigado pelas suas informações e pelas imagens que deu para a gente ter um gostinho de como vai ser esse trajeto desta reunião, desse encontro oficial entre Lula e Gustavo Petro ao longo da tarde de hoje. Também uma agenda que envolve questões econômicas também, não só as políticas, mas até questões culturais. Uma comitiva grande de ministros que acompanharam Lula, inclusive porque o Brasil tem todo um histórico de relações com a Colômbia, até cidades que são praticamente fronteiriças. Letícia e Tabatinga, praticamente você atravessou a rua, está no Brasil, passa para a Colômbia. Também uma série de projetos que estão em discussão nesta parceria entre Brasil e Colômbia.